Olá, queridos, paz do Senhor. Vamos começar nossa live, né? Quero compartilhar essa live no meu Facebook. Nós estamos na página da comunidade. Amém. Quero trazer uma palavra para você nessa tarde. Início de noite já, né? Nesses dias de tantos questionamentos, de tantas conversas, de tantas profecias, de tantas vozes. Tirsa, boa noite, Tirsa. Oséias, lá, né, do Alegrete. Mas eu quero trazer uma palavra direcionada àquilo que o Senhor tem comunicado. O Senhor tem comunicado a nossa casa, a nossa vida. Paz, Oséias. E que essa palavra venha te trazer o entendimento daquilo que o Senhor está promovendo nesses dias. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus, Ele está no domínio de todas as coisas. Ele não perdeu o domínio de nada, né? A gente ouve tantas vozes que tem hora que parecem... Onde está Deus em tudo isso? Ele está no controle de tudo, né? Eu te convido aí a compartilhar, chamar aqueles que você quiser chamar para assistir essa palavra. Durante a semana passada, o Senhor ministrou ao meu coração de que eu deveria ficar no meu secreto, trabalhar naquilo que era necessário para cuidar de pessoas, mas ter um tempo e voltar à comunhão mais aprofundada com Ele para ter um entendimento daquilo que Ele está fazendo. Antes de tudo isso, uma manhã, no meu tempo de oração, o Senhor falou comigo que tinha saudade daquele menino que lá na igreja católica, aquele seminarista que ficava 3 horas rezando, e que agora, como um homem de governo, um pastor, um homem que vive, um ministro dele, né, às vezes pelo movimento, acabava não tendo mais esse tempo. E semana passada eu consegui voltar a ter esse tempo. Eu declarei em nome de Jesus que as minhas manhãs são dele, né, que as minhas manhãs são dele. E nessas manhãs e nesses dias, o Senhor tem trazido ao meu coração, ao meu espírito, alguns entendimentos de tudo o que está acontecendo. E eu queria compartilhar isso com você. Dona Isaura, paz, amo a senhora, saudades. Senhora Eliseu. E Ricardo, paz, meu filho, saudades de Araruna, saudade de vocês. E o Senhor me trouxe assim ao meu espírito daquilo que Ele está movimentando nesses dias, nos parando. Porque o movimento de Deus não parou. Ele continua no governo de todas as coisas. Ele continua, né, dominando e governando todas as coisas. Ontem, na ministração, o Senhor me trouxe uma revelação no meu espírito de que tudo que está acontecendo, tudo que o Senhor está fazendo nesses dias, só tem um motivo. É fazer com que nós voltamos a um arrependimento verdadeiro e sincero. Um arrependimento que o nosso coração se volte para Ele em arrependimento, em graça, em misericórdia. Nós precisamos entender de que Deus está no controle de tudo. Ontem eu ministrava sobre 2 Crônicas, capítulo 21, em um momento de que Davi se sentiu orgulhoso, ouve o diabo, ouve Satanás e faz o recenseamento que Deus não mandou ele fazer, porque tudo que nós conquistamos é em Deus, então é para Deus e é por Deus, não é para o nosso orgulho próprio, não é para que venhamos nos achar. E o que o Senhor faz? O Senhor traz sobre Israel, né, uma punição. Davi é colocado diante de Deus pelo profeta. São dias que os profetas precisam estar muito atentos. Por isso que semana passada eu parei, né? Eu tenho ido pouco para as redes sociais. Eu quero entender a comunicação do céu, porque eu sei do meu chamado profético, do meu chamado para esse tempo. E o que Davi faz?
ele ouve os profetas que recebem a mensagem do Senhor de que ele tinha falhado e ele precisava se consertar. E a palavra de Deus diz que o primeiro dia, o Senhor dá três momentos para Davi. Você escolhe 3 meses de guerra, né? 3 anos de fome ou 3 dias de praga. E Davi, ele diz, olha, eu não quero ficar na mão dos homens, eu vou ficar na mão do Senhor. Então ele escolhe por 3 dias de praga. Só que a decisão dele, o orgulho dele não afetou, no primeiro momento, a sua família. Afetou o reino de Israel, que na primeira noite, no primeiro dia, morreu 70 mil pessoas. A Bíblia diz isso. E os profetas vão e dizem, Davi, é um tempo de arrependimento. E Davi coloca a sua veste de luto, vai para um ambiente ali de perdão, de misericórdia. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte estava, o anjo da praga estava para destruir Jerusalém, o Senhor fala, para. E ali o profeta comunica a Davi que o Senhor parou. E Davi vai para um momento de sacrifício, de perdão, de arrependimento. Porque não existe arrependimento sem sacrifício, irmãos. Não existe arrependimento sem sacrifício. A gente às vezes tem aquela teologia triunfalista, Jesus já morreu, tá tudo certo, agora eu tô salvo, aleluia. Não é isso. Não, Jesus, ele morreu na cruz, sim, ele nos resgatou da morte, mas eu preciso entender que a salvação é de graça, mas manifestar o reino de Deus me custa tudo, custa a minha vida, custa os meus sonhos, para que eu viva os sonhos de Deus. E Davi faz o sacrifício, Deus perdoa a nação de Israel, e a nação, entenda uma coisa, o Velho Testamento é um sinalizador dos dias presentes. Entende? O Velho Testamento é um sinalizador dos dias presentes e dos dias futuros. A nação de Israel, ela é o espelho da humanidade. Aquilo que eles viveram no passado, aquilo que aconteceu no plano divino, reflete hoje em todas as nações. Então eu não posso pegar a Bíblia e ler como um livro de história. Eu preciso pegar a Bíblia, ler como um livro de realidade e um livro profético para esses dias. Então o que eu entendo? Há uma praga no ar, ceifando vidas, ceifando pessoas, desestruturando famílias. Deus está sim no controle de tudo, mas a igreja precisa tomar um posicionamento. E quando eu digo igreja, os cristãos, um posicionamento de arrependimento, de súplicas diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Pedindo perdão pelos seus pecados de idolatria, dos seus pecados individualistas, do seu pecado por não viver verdadeiramente os mandamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus não foi anulada por essa teologia triunfalista, ela continua sendo a verdade, pecado continua sendo pecado, né? A Bíblia continua sendo Bíblia, Jesus continua sendo Cristo. Então, eu entendo que como que vai se parar essa praga? Não é um dia de jejum, mas a igreja está em constante jejum e arrependimento. Irmãos, é vergonhoso uma nação se deslumbrar porque foi convocada para um jejum pelo presidente da República. A gente entende o peso espiritual disso, mas isso não é para se deslumbrar, é para chorar. É sinal de que a igreja está sem autoridade, daí a maior autoridade na terra do Brasil precisa se levantar e chamar a igreja para jejuar. Então, eu entendo de que é um tempo que nós precisamos se arrepender para que a praga cesse. Hoje há uma palavra sobre o Brasil. Hoje, 2006, 100 anos, 2016, 110, 17, 18, 19. Há 113 anos, dia 6 de abril de 1906, se levantava um grande avivamento nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Hoje, aqui no meu tempo com o Senhor, hoje eu não saí de casa, a Cris não está muito bem de saúde, e eu tive um dia com o Senhor, e o Espírito Santo me falou da Rua Azusa. E daí eu fui pesquisar, ler um pouco sobre isso. Foi dia 6 de abril de 1906 que iniciou em uma casa, não dentro de um templo. Então o que eu entendo, Eliseu, te amo, Eliseu. O que eu entendo, filhos meus, a igreja ela precisa entrar num lugar de arrependimento
de súplica, de luto, é dias de chorar com os que choram, sabendo de que Deus está no controle de tudo. Então, eu assim quero te falar, são dias de jejum mesmo, são dias de oração, são dias de arrependimento, mas nós precisamos nos colocar em arrependimento pela nossa nação. Eu não fiz nada de errado, eu não preciso me arrepender. Você faz parte de um corpo de Cristo, e se o corpo de Cristo em algum momento falhou, eu preciso me colocar junto com ele, se arrependendo, pedindo perdão pela falha. Então, eu acredito que o Senhor está chamando a nossa atenção para um tempo de luto, né? Um tempo de inseguranças, tirou todos os domínios da terra. Irmãos, esses dias havia guerras nas nações por petróleo. Todos queriam ganhar poder quem tem mais petróleo. Essa semana passada eu vi uma briga do presidente dos Estados Unidos por máscara, por questões hospitalares. É Deus tirando o domínio do homem. Os reis tiveram que tirar suas coroas. E entender que a coroa real é do Senhor. Só que as nações que têm Jesus como seu Senhor precisam se colocar na brecha, porque muitas nações ainda não foram alcançadas pelo Evangelho da verdade. Enquanto muitos ficam construindo, enquanto a igreja em si, em nações cristãs, ficam brigando para construir o seu império religioso, divulgar sua placa denominacional, existem nações que não ainda entenderam e não têm o Salvador. Nós, a nação brasileira, temos a graça de clamar pelo Deus vivo e verdadeiro, pelo Deus santo. Nós podemos, aquela palavra de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que me chama pelo nome, nós somos esse povo, nós chamamos Deus pelo nome, Jesus, Yeshua, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nós chamamos Deus pelo seu nome. Então nós somos uma dessas nações. A China não tem Jesus como seu Senhor. A China não tem. Então, as nações que têm o Cristo como seu Senhor precisam se arrepender. Precisam ir para o seu secreto. Precisam buscar verdadeiramente o entendimento do que Deus está manifestando nesses dias. Não dá mais para viver no raso. Não dá mais só para mim pensar em Betânia. Se nesses dias eu estiver pensando na igreja Betânia, eu vou enlouquecer. Não, mas eu tenho que olhar para o corpo de Cristo. A igreja no Brasil e a igreja nas nações. Então o Brasil ele é chamado para ser uma igreja relevante, para mudar as nações que ainda não têm Jesus, que não chama Deus pelo seu nome. Então eu entendo que por essa palavra, o Euclides, parabéns, feliz aniversário, Nayane, paz minha filha. Eu entendo que por essa palavra, é um tempo da igreja brasileira, vou falar da nossa nação, se arrepender. A praga vai cessar quando houver arrependimento verdadeiro da igreja. Como 2 Crônica nos ensina. Porque infelizmente essa praga foi atraída por orgulho, por soberba. E não só dos governantes, porque muitos não conhecem a Jesus, não conhecem a Yeshua. Mas muitas vezes um orgulho da própria igreja. Pastor Nildo, um beijo no seu coração. Um orgulho da própria igreja. Um orgulho de querer ser mais, de querer achar que pela sua força, pelo seu domínio, domina. E estou te falando das nações que chamam Jesus pelo nome. Entende isso? Então são dias de arrependimento. Em 1906, dia 6 de abril, começava o movimento espiritual, profético da Rua Azusa, que a partir daquela rua em Los Angeles ia tocar as nações. Nós sabemos que é uma das igrejas que está no mundo todo, que trouxe um evangelho do fogo do Espírito para o Brasil, que é a Assembleia de Deus, nasceu desse avivamento. Só que agora nós temos que fazer como os profetas de Azusa. Nas nossas casas, trazer restauração sobre os fundamentos.
O fundamento coletivo nesses dias para a igreja é arrependimento. É como eu disse, eu não posso ter uma mente cauterizada pensando só na minha denominação. Não posso. Eu sei que tem muitos pastores nesses dias apavorados. O aluguel vence, as contas vencem, sim. Mas a casa é do Senhor. Eu nunca tive tanta esperança naquilo que Ele vai fazer depois que essa praga passar, como igreja. Eu nunca tive tanta esperança e tanta certeza diante de uma palavra profética. Se preparem, filhos de Deus. Se você é leal, se você é fiel com a palavra de Deus, se você, está nesse ambiente, se você não é só um frequentador de igreja, mas você é a igreja diante da palavra, depois que essa praga passar, você vai ser um homem de governo e provedor, uma mulher de governo e provedora, para um tempo sobrenatural. Então, a chamada coletiva que eu entendo como um profeta nesses dias, através de 2 Crônicas, capítulo 21, que eu entendo, sabe, arrependimento, luto. Davi errou, ele como rei, ele falhou, ele ouviu Satanás, ele não ouviu a pessoa da sua confiança. Mas quando o profeta vem e confronta ele, irmãos, a gente vê a igreja bajulando as autoridades nesses dias seculares, para ver quem aparece mais na foto. Não. A igreja precisa se posicionar nas regiões celestiais. O profeta vai e fala, Davi, você falhou. E o juízo de Deus vai vir sobre a terra. O que Davi faz? Ele reconhece o seu erro e vai para o ambiente pedir perdão. Pedir perdão, se arrepender, dizer, Senhor, eu falhei, eu fiz aquilo que não te agrada, eu ouvi Satanás, e eu sou um homem segundo o teu coração. E a partir disso veio o arrependimento sobre Israel, e o Senhor tocou a terra, parando o anjo da morte, parando a praga sobre Israel. E aí Davi faz o sacrifício, se coloca na brecha, faz o sacrifício e restaura Israel. Como eu disse, Israel é o sinalizador do mundo, da terra. O Velho Testamento não é um livro de história, é um livro profético para os nossos dias e para os futuros dias. Mas agora, como igreja, como cristão, o Senhor está nos levando a se arrepender, a ter um tempo de luto, para chorar com os que choram. Meus irmãos, não deixe de orar pelas famílias que estão tendo alguém da sua família, parente, amigos, colegas que estão passando por essa praga. Ore, interceda pela vida deles, pela misericórdia de Deus na vida deles. Nós temos feito isso, eu tenho feito isso. Orem por aqueles que perderam pessoas, que estão vivendo um momento de luto, que não puderam nem se despedir do corpo dos seus queridos. Ore, interceda, chore com os que chorem nesses dias. É tempo de arrependimento, é tempo de luta e tempo de chorar. A gente não pode se distrair. Eu não quero me distrair nesses dias. Até a primeira semana, eram muitos problemas, eram muitas coisas, eu fiquei pilhado, sabe? E até que o Senhor, na segunda-feira passada, me parou. Falou, para, Rudilei, seja tardio no falar e sábio no ouvir. E eu me retirei. Não deixei de fazer aquilo que eu tenho que fazer como igreja, como pastor, como pai, mas eu me fechei para o Senhor, para mim ouvir o céu. Então, passando luto, passando esse tempo de arrependimento, passando esse tempo de chorar, vai vir agora o tempo do realinhamento, da restauração. E daí, como eu como igreja, eu como cristão, vou responder a tudo isso. Então, nesses dias, ontem e hoje o Senhor falou isso muito forte no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Nesses dias, são dias que nós precisamos voltar a 3 fundamentos que mantêm a nossa vida com Ele debaixo do propósito. Nós falamos muito em propósito no movimento.
muito em propósito nos últimos dias. Nós falamos muito em propósito. Só que o propósito, ele tem que estar fundamentado na palavra de Deus. E para que vou pôr aqui que está acabando a bateria do celular. Acho que eu resolvi agora. Mas para o propósito ser estabelecido pelo Senhor, eu tenho que entender os fundamentos de que eu fui chamado e a minha vida tem que estar alicerçada. E como diante dessa praga, diante de tudo que tem acontecido, o Senhor parou a terra, nivelou, tirou a coroa dos reis, como eu disse. Todos os governos passam por dificuldades nesse momento. Não há país rico, não há país pobre. E o que parece assim, né? Que Deus tem guardado que os países pobres, a mortalidade é menor. Mas o que o Senhor está nos chamando, eu quero que você entenda isso, diante de uma palavra profética. Não estou falando nada pessoal, eu estou falando diante de uma palavra profética. São dias que nós precisamos voltar a 3 fundamentos que mantêm a vida do cristão e faz com que nós não venhamos desalinhar a nossa vida do verdadeiro propósito. Pensa bem, nós fomos obrigados a voltar para dentro de casa, tirando as pessoas que estão na linha de frente de guerra, que são considerados pelos governantes trabalhos essenciais. Nós fomos parados, os templos foram fechados, nós fomos parados e fomos obrigados a voltar para dentro de casa, com os nossos filhos, né? Nas férias a gente programa com quem as crianças vão ficar, o que vamos fazer. Não, de repente, parou as aulas, parou tudo. O que o Senhor está fazendo? Ele parou a movimentação dos homens, e isso é para os homens que vão exercer um governo a partir depois disso, para que seja realinhado 3 fundamentos essenciais, o tripé que mantém a vida do cristão diante do propósito. Primeiro fundamento, nossa vida com Deus. Nunca houve um tempo em que quem verdadeiramente tem Jesus buscou tanto a sua presença, buscou tanto a sua intimidade com Ele. Então, aquilo que foi perdido no Éden, que Jesus conquistou no Getsêmani, no Éden se perdeu a comunhão e a intimidade. E Jesus no Getsêmani, quando soa sangue ali, que ele tem aquela oração de dor, que a sua alma está triste, naquele jardim, foram as primeiras gotas de sangue, Jesus estava reconquistando a intimidade do homem com o Criador, do homem com o Salvador. Mas foi num lugar de intimidade. Então, o primeiro fundamento que o Senhor está restaurando nesses dias é o fundamento da intimidade com o Pai, de criatura com o Criador, de filho com o Pai através de Jesus Cristo. Então, este é um fundamento que o Senhor está restaurando nesses dias. Não se distraia. Se você não tem o hábito de orar, ore. Se você já tem, ore mais, intensamente. A oração não é uma obrigação, a oração é um posicionamento da minha intimidade com Ele. Entende? Nesses dias o Pai está restaurando a intimidade do jardim, aonde os filhos lá no jardim, Adão e Eva, que eram filhos de Deus, caminhavam nus na viração do dia junto com o seu Pai, que era o Criador. E eu acredito, eu posso crer, não está na Bíblia, mas que Jesus ia lá também, o Espírito Santo, a Trindade caminhava com eles. Mas ali, pela sua desobediência, por uma movimentação errada no jardim, houve uma quebra de princípio e essa intimidade foi rompida. Então, nesses dias, o Senhor nos trouxe para dentro de casa para restaurar
o fundamento da intimidade, o fundamento do secreto, porque se fala muito em secreto nesses dias. É bonito pregar sobre o secreto, e o secreto, mas infelizmente muitas vezes qualquer coisa nos rouba do secreto. Agora ele está nos chamando a um fundamento que é a vida com ele, pai e filho, filho e pai. O que Malaquias disse, Malaquias no último versículo, que nos últimos dias os pais, se retratariam aos filhos, e o coração dos pais se retrataria aos filhos, e o coração dos filhos converteria o coração dos pais. Se eu trazer isso para um fundamento, nós estamos nos retratando com o coração do Pai nesses dias. Porque o Pai enviou o seu Filho, que morreu por nós, ressuscitou, enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E mesmo assim, muitas vezes, nós não vivemos o fundamento que a palavra ensina, que é ter uma vida de intimidade, de oração, de jejum, de entrega a Ele. Imagina quantas pessoas jejuaram ontem porque o presidente da República pediu. Mas será que nós não estamos tão distraídos com o movimento que não vemos o Espírito Santo pedindo para nós jejuarmos? Eu tenho uma palavra que eu guardo no meu espírito. Uma vez, o grande avivalista Billy Graham, perguntaram para ele tinha influência nos Estados Unidos muito forte, todos os presidentes americanos da sua geração foram se aconselhar por ele, foram sentar à mesa com ele, e perguntaram para Billy Graham, por que você não se candidata a presidente da República dos Estados Unidos? Billy Graham respondeu assim: eu não posso rebaixar o meu cargo, porque eu sou embaixador de Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, nós somos embaixadores de Cristo. Então, é um tempo em que nós precisamos voltar ao fundamento da intimidade com o Senhor, a intimidade da sua palavra, a intimidade da oração, a intimidade do jejum, a intimidade da busca dele, entende? A minha vida no secreto com ele, a minha casa ser verdadeiramente uma casa em que a palavra de Deus governa. Irmãos, quanto tempo nós temos ficado em redes sociais e não temos buscado a palavra? E daí nós vivemos de revelações. O Luiz Hermínio fala, o Luciano Subirá fala, o Malafaia fala. Glória a Deus, são homens relevantes para o nosso tempo e precisamos ouvi-los sim. Mas o que o Senhor, o que o céu está comunicando comigo na intimidade? Então, o primeiro fundamento que Deus parou o movimento para ser realinhado é a minha vida de intimidade, é a minha vida de secreto, é a minha vida com Deus. É a minha vida no jardim. É eu estar nu diante dele. A minha oração não ser só a hora que eu levanto e a hora que eu vou dormir. É os meus filhos ver que eu tenho uma vida com ele verdadeiramente. Que eu tenho uma vida com ele no profundo, no sincero. De que eu leio a Bíblia, mas o mundo me lê e vê a palavra de Deus na revelação. Então, o primeiro fundamento nesse tripé que nessa noite eu quero falar com você volte, realinhe a sua vida no secreto. Sua vida de palavra, sua vida de jejum, sua vida de oração, sua vida de comunhão na tua casa. Eu já vou chegar em outro fundamento para falar sobre isso. Nós em Betânia estávamos num relógio de oração desde quando começou essa praga, essa pandemia. Mas ontem nós entregamos o propósito, porque eu tive um entendimento no Espírito, que não é pela uma imposição, mas assim, os filhos voltando a estar no jardim com o Pai, buscando a palavra, jejuando. Amém? Porque depois que isso passar, só vão permanecer os que são e que estão com os fundamentos realinhados. As cortinas do show fechou, não vai ter mais show. Agora vai ter a verdade. O segundo fundamento que eu vejo que o Senhor nos recolheu para dentro de casa
Família. Deus quis ser família. Deus não estava carente lá no céu e falou, vou fazer um jardim, depois olhou, vou fazer um homem, uma mulher semelhante a mim, para mim ter um pouco de dor de cabeça, para mim não estar sozinho. Não, Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus se completa por si só. Mas Ele no seu sonho, Ele nos fez, Ele criou o universo, a humanidade, para que nós fôssemos família com Ele. Para que nós fôssemos família com Ele, por Ele e nele. Então, o que o Senhor está fazendo? Ele está restaurando as famílias. Ele está restaurando famílias. São dias que nós estamos vivendo verdadeiramente família. Aqui em casa é eu, a Cris e o Chaves, né? Mas nós temos que repartir aquilo que temos com muitos filhos da casa Betânia. E você talvez que está ouvindo, né, essa live, assistindo, você está repartindo com aqueles mais próximos. Então, o segundo fundamento que o Senhor nos recolheu para dentro de casa, para restaurar, é a mesa da comunhão das famílias. É o pai e a mãe cuidar dos seus filhos. É observar os seus filhos, é estar com os seus filhos, é o esposo vendo a esposa, entende? Deus, ele está restaurando famílias nesses dias, tendo cuidado, tendo zelo. Talvez a movimentação estava nos roubando da nossa mesa, da nossa casa. A movimentação, a corrida do dia a dia, a corrida do trabalho, a corrida da escola das crianças. A gente, às vezes, coloca os filhos e não sou contra, tá bom? É só um exemplo. Coloca na escola, daí coloca na natação, coloca no inglês, coloca no futebol. E os dias vão se passando, e daí no domingo o pai está cansado, a mãe está cansada, o sábado. E a vida passa. De repente, seu filho já é um adolescente, já é um jovem, e a vida passou. E o que o Senhor fez? Recolheu todo mundo para dentro de casa. Recolheu todo mundo para dentro de casa para que possa estar verdadeiramente no propósito, possa estar verdadeiramente entendendo esse fundamento que faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Deus, ele quis ser família, ele fez um homem e uma mulher. Às vezes as pessoas falam assim, houve a multiplicação depois do pecado, né? Foi isso? Não, não tem nada a ver. O Senhor fez o homem e a mulher, a palavra de Deus diz isso, antes da queda do homem e da mulher no Éden, e falou, multipliquem, né? E povoem. Então, o sonho de Deus foi sempre que houvesse família. Então, nesses dias, o Senhor está realinhando esse fundamento que faz parte do tripé, família. Família. Você precisa voltar. E se você já você precisa intensificar, sabe, mais profundo a sua vida familiar. A sua vida com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. E estabelecendo dentro da sua casa o fundamento principal. Nesse fundamento é a presença de Deus. O homem é fiel com a esposa no fundamento de Deus, a esposa é fiel com o esposo no fundamento de Deus, e para que os filhos se tornam amigos dos seus pais no fundamento de Deus. Então o Senhor está restaurando esse segundo fundamento nesses dias, família. Eu creio nisso. Esse tempo de arrependimento, de luto, de choro, Ele está restaurando as famílias. E as famílias cristãs precisam nesses dias, como a gente tem feito e tem, né, orientado os filhos da casa, se reunir em família para orar. Reunir em família para buscar a presença. Os adoradores agora em casa, em família, é hora de adorar. Os intercessores agora em casa, em família, é hora de interceder. Os proclamadores, agora é hora de proclamar. Agora é hora de ser filho de Deus, sim, mas ser pai também dentro de casa, ser mãe. Amém? Então, essa segunda base, esse segundo fundamento que o Senhor está restaurando nesses dias, a família. E o terceiro,
a igreja. O Senhor está restaurando a igreja. Eu vi o pastor Luiz falar algo sábado, ele disse, parou o movimento. Se a igreja só tinha movimento, acabou tudo, parou, morreu. Mas a igreja tem fundamento, ela não morreu, ela está viva. Então nesses dias, a igreja de Cristo, ela está passando por esse tempo no secreto, como Azusa. E, profeticamente, providencialmente, no dia 6 de abril de 1906, estava ali reunida algumas famílias em uma casa. A Igreja de Cristo nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, em Los Angeles, estavam reunidos em uma casa para um culto normal, para uma adoração, e de repente houve uma grande manifestação do Espírito Santo, que tem ecoado nas gerações. E os profetas de Azusa dizem que a partir de 2016, 110 anos depois, esse avivamento voltaria. Mas para ver avivamento precisa ter arrependimento. Então o Senhor agora nos chamou a atenção para o arrependimento. Então o terceiro fundamento que o Senhor está nos levando nas nossas casas, é o fundamento de sermos verdadeiramente igreja. E quando eu digo, não só eu sou a igreja com a Cris, mas a igreja coletiva mesmo. A igreja Betânia, com os filhos de Betânia, a igreja do Paraná, a igreja de Campo Mourão, a igreja de Araruna, a igreja de Piabiru, a igreja de São Paulo, a igreja do Alegrete, a igreja do Brasil, a igreja do mundo, da terra. Entende? Nesses dias ficará muito bem definidos quem são os frequentadores de culto e quem verdadeiramente é a igreja de Cristo, que verdadeiramente tem lealdade com a palavra dele, que verdadeiramente tem entendido o que é ser igreja diante da palavra, que tem entendido o evangelho da cruz, que tem entendido o evangelho do arrependimento, o evangelho da renúncia, que eu renuncio a minha vontade, que eu renuncio as minhas vontades, os meus interesses próprios, para viver a vontade do Cristo e o interesse dele, que é estabelecer o seu reino. E diante disso, tudo aquilo que é necessário para mim viver o propósito, ele vai me dar. Entende isso? Então nesses dias, o Senhor está estabelecendo essas três bases. Primeiro, minha intimidade com Deus, Deus acima de tudo. E não é um jargão do presidente, é a verdade da sua palavra. Deus precisa estar acima de tudo, Deus está no controle de tudo. Deus continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E o Senhor disse na sua palavra que toda a autoridade foi dada a Jesus, e essa autoridade continua sendo em Jesus. Mas eu preciso restaurar, nesse tempo de arrependimento, a minha intimidade. Eu preciso andar no jardim nu com Ele. Eu preciso restaurar, alinhar a minha família. Eu não posso compactuar com pecados, coisas erradas, aquilo que está desalinhado dentro da minha casa, na minha família, né? Eu não posso. Eu preciso trazer minha família para a palavra, para Cristo, para a verdade dEle, para o amor dEle. Os meus filhos precisam se apaixonar por Jesus. A minha geração precisa se apaixonar por Jesus. A minha casa precisa ser uma casa de revelação, não de informação. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de muita informação, mas a minha casa não pode ser uma casa de informação. O Facebook, ele te dá um monte de informação, mentirosas, verdadeiras, indiretas, diretas. Mas quando eu vou para o Senhor, eu levo a minha casa para o Senhor, a minha casa se torna uma casa de revelação. E assim eu vou para o terceiro fundamento, que é a igreja. Como dia 6 de abril de 1906, eu acredito que numa hora mais ou menos como essa, eles estavam reunidos adorando a Deus ali no seu costume, daquela forma, e de repente o avivamento veio, o Espírito Santo se manifestou e transformou a nação americana. E fez com que outras nações, como eu disse, alguns ministérios nasceram desse avivamento, o exemplo, a Assembleia de Deus. Então, são dias que nós precisamos restaurar esses três fundamentos. A nossa vida de intimidade com Ele, a nossa vida de intimidade com Ele, a nossa vida como família. Pastor, eu não tenho filhos biológicos, eu também não.
Mas a minha casa, o meu casamento, o meu chamado com a Cristo, que nós somos uma só carne, o propósito que Deus estabeleceu no nosso casamento, nesses dias está sendo realinhado. Nesses dias nós estamos sendo realinhados. Para assim entender o nosso chamado, o nosso propósito para a nossa vida. E assim a nossa vida com a igreja. Uma igreja avivada, mas que entendeu o evangelho da cruz. Que ora em línguas no secreto, mas fala de Jesus, aonde está pelas suas atitudes, não por palavras. Porque nesses dias não adianta mais falar só de Jesus, nós temos que viver Jesus e testemunhar o que Ele é verdadeiramente. Porque até a gente pode ter, né, a nossa justiça própria, mas o Senhor, Ele vai mostrar através de nós quem Ele é verdadeiramente. Então, nessa noite eu queria ter esse tempo com você, né, dizendo sobre esses 3 fundamentos, esse tripé que o Senhor tem gerado nesses dias, esse tripé que o Senhor tem nos chamado a reorganizar. E deixa eu te falar, uma cirurgia, uma reorganização, para que serve uma cirurgia, né, em um corpo? Para realinhar, para reorganizar, para colocar aquilo que está errado no lugar certo. Eu já passei por 7. E eu entendo que o Senhor trouxe nós para dentro das nossas casas, para uma cirurgia, para realinhar mesmo. E no centro cirúrgico você não pode entrar de qualquer jeito. Você não entra com o médico pode trabalhar o dia todo de terno, gravata, mas no centro cirúrgico ele coloca as roupas especiais para isso. O lugar tem que estar verdadeiramente limpo, sem bactéria nenhuma, sem vírus nenhum, para que não tenha problema. Jean, um beijo, Jean. Para que não tenha problema. Entende? Então, nesses dias o Senhor nos trouxe para esse lugar. Então, a gente tem que usar o álcool gel espiritual, limpar o ambiente e deixar que Deus realinhe tudo. Num tempo de arrependimento. Eu, como igreja, como ministro do Evangelho, como sacerdote, independente do que eu exerço na terra, eu preciso ir para esse lugar de, como eu sei chamar Deus pelo nome de Jesus, eu tenho que ir para um lugar de arrependimento, eu tenho que ir para um lugar, sabe, de luto mesmo, de chorar mesmo, né, pelas pessoas que estão sofrendo, e se arrepender pelo orgulho da terra, pelo orgulho da igreja, às vezes até pelo nosso orgulho de ajudar pessoas, se arrepender. Mas nesse ambiente de arrependimento, eu preciso, nesse lugar cirúrgico, ajustar esses 3 fundamentos. Colocando Deus acima de todas as coisas na minha vida. Restaurando a intimidade do jardim com Ele, que Jesus já fez isso há mais de 2000 anos atrás. Jesus restaurou o jardim com o seu sangue. Então agora eu preciso me colocar no jardim. A minha comunhão com Ele, minha comunhão de oração, minha comunhão de palavra. Eu não tenho que orar porque o pastor levantou um grupo na igreja, não, eu tenho que orar porque eu tenho saudades dele, eu tenho intimidade com ele, eu preciso derramar minhas angústias, minhas dores, minhas alegrias, minhas tristezas diante dele. Eu preciso voltar para a palavra, não como um livro de história que eu leio ali tentando buscar uma palavra para me acalmar, mas como um livro de revelação para os dias atuais e para os futuros dias que virão. E eu preciso restaurar minha família, minha casa precisa ser uma casa sacerdotal, de oração, uma casa de comunhão, uma casa que eu me alegro. Tem a pastora Ini em São Paulo, ela ensinou algo conosco, um tempo que a gente caminhou junto, ela dizia assim, como é tão bom ter um lugar para voltar. A gente foi para Israel o ano passado e ficamos em hotéis maravilhosos. Eu nunca viajei em hotéis tão bons. Aquela viagem, mas eu tinha saudade da minha cama. Eu tinha saudade do meu quarto, eu tinha saudade da minha casa. Então a gente tem que ter saudade da nossa casa. Nós temos que ter saudade do ambiente em que nós passamos a maior parte da nossa vida e que estamos construindo para o Senhor. Então são dias que precisamos restaurar o nosso lar, nossa casa, nos fundamentos do Senhor. E terceiro, ser verdadeiramente a igreja de Cristo. Nesses dias não podemos negociar princípios, valores como igreja.
Nós não podemos ser simplesmente frequentadores de culto, que agora estamos de férias e vamos esperar aí dar tudo certo e depois a gente volta. Não, eu continuo sendo a igreja de Cristo, eu continuo sendo a igreja que anuncia a volta dele, que como João Batista, como o espírito de Elias, prepara o caminho para a volta do meu Senhor, que não é uma pandemia que fez com que eu ficasse dentro de casa a pedido do Senhor, né, diante de um comando do Senhor, mas que eu deixei de ser igreja. Não, eu continuo sendo a igreja de Cristo com meus irmãos. Eu continuo lutando pela causa, né? Eu continuo na unidade do Espírito, intercedendo um pelo outro. Irmãos, são dias, como eu tenho falado, a gente precisa desse alinhamento. Isso mesmo, Clodoaldo ali até citou ali agora. Bênção, Clodoaldo, me lembrar disso. Esses dias a gente estava em uma integração e na hora da comida ali, conversando com o Clodoaldo falou: pastor, eu tenho uma oficina. E todos sabem que ele tem uma oficina. E a gente conversando, ele falou: pastor, para alinhar o carro, a gente precisa forçar a barra do carro quando vai fazer alinhamento no carro. E se não forçar a barra, pastor, não alinha o carro. E o Senhor está fazendo isso esses dias. Ele está nos alinhando. Então, que você, nesses dias, saia desse momento e vai passar. Já está passando. Já está passando. O que nós precisamos entender é levantar as mãos de joelhos e se arrepender, pedir perdão. Não peça perdão só pelos teus pecados, peça perdão pelos pecados de Campo Mourão, pelos pecados da igreja, pelos pecados, sabe, da profissão que você exerce. Se coloca nesse lugar, porque vai passar. E quem entendeu verdadeiramente vai viver o sobrenatural, vai viver segundo o coração de Deus. Amém? Nós não vamos morrer no deserto, nós não vamos. O meu coração está cheio de esperança. O meu coração, sabe, ele queima. É aquele mix de sentimentos, né? Lógico que você sofre com aqueles que estão sofrendo, você chora. Tem horas que teu coração fica agoniado, mas ao mesmo tempo vem, sabe, do Espírito uma força, uma certeza de que Ele está no controle de tudo, e depois que tudo isso passar, nós vamos viver um tempo sobrenatural para aqueles que entenderam. Então, para encerrar essa palavra, antes de eu orar, a gente vai orar juntos. Traz para a tua vida o alinhamento desses 3 fundamentos nesses dias. Deus parou o movimento para um alinhamento, torcendo a barra dos fundamentos. E o primeiro é uma vida íntima com Deus. É voltar para o jardim, em oração, em jejum, em palavra. É ter uma vida mesmo com Ele. É não viver da revelação dos outros, mas é buscar diante dEle a revelação para o teu espírito. Volta para a tua casa, realinha os fundamentos, como marido, como esposa, como filho. Realinha. Guarda a tua casa. Homens, vocês não são só aqueles que buscam o salário para pagar as contas da casa. Vocês são os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que no Velho Testamento eram que buscavam a presença, que tinham as respostas da presença. Mulheres, vocês não são só a dona de casa que cuida dos deveres, além de trabalhar fora às vezes, mas vocês são a sabedoria da sua casa, sabedoria que vem da palavra, que vem do Espírito. Mulheres consagradas têm respostas em tempos de crise. E são dia dos filhos se converter ao coração dos pais, mas para os filhos se converter ao coração dos pais, é necessário que o pai esteja convertido. Senão, os pais vão se converter ao coração dos filhos. E é um tempo de sermos verdadeiramente igreja. A igreja de Araruna, Betânia, não está parada. Ela continua se movimentando nas regiões celestiais. Ela continua na intercessão. A igreja de Campo Mourão não está parada. Ela continua se movimentando nas regiões celestiais. A igreja de Piabiru não está parada. Ela continua se movimentando nas regiões celestiais. Assim, na vida do Mário em São Paulo também, na vida do Oséias no Alegrete, ela continua. A igreja de Cristo, ela está nas regiões celestiais.
porque existem sacerdotes se arrependendo, queimando, né? E deixa eu dizer, a gente tem falado muito isso nos últimos anos, é um tempo que precisa voltar o fogo, a paixão e a glória, mas isso só volta com arrependimento e lágrimas. Então o fogo, a paixão e a glória vai voltar depois dessa praga, por isso agora é um tempo de arrependimento. Amém? Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar essa palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha testificar aos Teus filhos. Senhor, nós sabemos que as nossas casas estão cobertas pelo Teu sangue. Pai, que não vai faltar nada em nossas mesas. Que, Senhor, nós vamos viver um tempo sobrenatural depois que essa praga passar. Mas agora, Senhor, unidos no mesmo Espírito, unidos, Senhor, debaixo dessa graça, unidos com todos que estão assistindo, Senhor, nós nos arrependemos, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados de Campo Mourão, pelos pecados de Araruna, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, pelos pecados de Piabiru, pelos nossos pecados, Senhor. Pai, que se o orgulho das nações trouxe, Pai, essa praga, nós pedimos perdão, Senhor. Pai, traz arrependimento sobre a nação brasileira. Eu creio, Senhor, que depois que o Brasil passar por isso, ele vai ser provedor, Senhor, economicamente, espiritualmente, Senhor, até na saúde para outras nações. Eu creio nessa palavra, Senhor, não pela palavra de um homem, mas pela Tua palavra, pelos Teus decretos, Senhor. O reino perpétuo e inabalável é seu e te pertence, Jesus Cristo. Nós sabemos que o único reino que é perpétuo, inabalável, perfeito é o seu, Jesus. Então venha o teu reino, Senhor, assim na terra como é no céu, Pai. Nós clamamos por isso. Senhor, eu oro por todos os empresários, Senhor, que estão passando por lutas nesses dias, inseguranças, medos. Senhor, que eles sejam realinhados a entender de que eles serão homens de provisão se voltarem para os fundamentos da sua palavra, Senhor. Que a tua igreja volte para os fundamentos da sua palavra, que as famílias voltem para os fundamentos da tua palavra, Senhor, e que nós possamos voltar ao fundamento da tua palavra tendo intimidade contigo, Senhor, que possamos retornar ao jardim, Senhor. Nós entendemos que nós podemos viver sem o movimento, mas nós não podemos viver, Senhor, sem o fundamento da Tua palavra, fundamento da Tua presença, fundamento da Tua glória, Senhor. Alcança todos os lares, Senhor, aonde estiver enfermidade, que haja cura, Senhor. Aonde existe luto, Pai, que haja consolo. Aonde há medo, Senhor, que haja confiança, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor, toca as nações, Senhor, Pai, que haja, Senhor, um sobrenatural para a glória do seu nome. Eu coloco a vida do pastor Daniel, Senhor, de Suzano, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo guarde a vida dele, os negócios dele, o chamado profético dele nessa nação. Pai, guarda os pastores nesses dias, pastores que estão com medo, Senhor, pastores que sentem um ambiente de insegurança. Pai, que o Senhor venha ser a provisão deles nesses dias, Senhor. Pai, guarda todos que estão na linha de frente de trabalho. Pai, pessoas de mercados, caminhoneiros, motoristas, Senhor. Em nome de Jesus, guarda eles. Pai, eu oro para aqueles que estão lutando por uma vacina, que estão lutando por um remédio em laboratórios. Dá a Tua sabedoria para eles, Senhor. Dá a Tua sabedoria. Senhor, que as decisões dos governos não sejam segundo a vontade deles, em brigas políticas e de orgulho e de ego, mas que seja segundo o Teu Espírito e a Tua glória, Senhor. Pai, eu oro por todos da saúde, Senhor. Pessoas que estão nas UTIs, pessoas que estão, Senhor, trabalhando como auxiliar, os médicos, Senhor, recepcionistas, segurança, zeladores de hospitais, Senhor, de UPAs, de postos de saúde. Toca a vida deles, guarda a casa deles e, Senhor, faça com que eles sejam, Senhor, imunes a tudo isso em nome de Jesus, Senhor. E que se levante os profetas dessa nação, Senhor, homens e mulheres de governo que se levantam para orar, para interceder, para entender a comunicação do céu, que não se distrai, mas entende que Tu és o Senhor, que Tu és o Redentor, que Tu és o Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos uma semana aí antecedendo da Páscoa e vai ser uma Páscoa muito santa e gloriosa para as nossas vidas. Verdadeiramente nós vamos viver os fundamentos da Páscoa, né? Para o judeu a Páscoa significa a libertação da escravidão do Egito,
Para nós cristãos, significa a libertação da morte para a vida eterna, para a vida em Jesus, né? Então, o Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele governa do seu trono e através dos seus filhos que tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Então, que nesses dias você seja um intercessor. Vai para o secreto, chore, interceda, ore pelas famílias que estão enlutadas, ore pelas nações que estão sofrendo, ore pelo Brasil, que esse espírito da morte seja cessado em nome de Jesus. E se você quiser meditar uma palavra aí para você ter um entendimento profético desses dias, 2 Crônicas, capítulo 21. É uma palavra que o Senhor trouxe uma revelação ao meu espírito para esses dias. Deus abençoe. Saudades. Amo muito vocês, filhos da casa, amigos. Mas em nome de Jesus, em breve vamos estar juntos para celebrar a vida dele em nós. Nós nunca mais vamos ser o mesmo. O Senhor nos colocou dentro da arca, dentro das nossas casas. Mas daqui a pouco, como Noé, nós vamos sair para fora para a reconstrução. Eu disse no início do ano, nas primícias, que seria um ano de reconstrução. De construção e de reconstrução. Ele está nos construindo para os próximos dias, para uma reconstrução na terra, em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês, que tudo que leva o teu nome e teu sobrenome seja abençoado, coberto pelo sangue de Jesus.